Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Estamos muito ansiosos aqui, né, porque a gente está já querendo e organizando esse bate-papo faz um tempo. Estamos aqui com atriz, uma produtora, uma diretora, uma curadora, apresentadora, faz tantas coisas. Estamos aqui com a Aymara Lima. Seja bem-vinda! Ai, gente, eu tô feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece, né, que você tirou esse tempinho, que agora finalmente deu certo, né, da gente estar aqui falando contigo. E é isso. Olha, no início a gente pede que, né, você se apresente um pouquinho, para que quem esteja assistindo aqui conheça um pouquinho mais quem é a Aymara Lima. Poxa, essa é uma pergunta bem complexa, né? A gente sempre fica se analisando, se acha que se conhece, tentar se definir, é muito difícil. Eu acho que a Aymara Lima, em si, tentando resumir, é uma artista, né? Eu comecei no teatro como atriz, me descobri atriz no colégio e depois disso comecei a trabalhar como atriz. E aí que moveu tudo na minha vida, toda essa paixão pela arte. E depois de atriz, eu me mudei para os Estados Unidos, e aí lá eu comecei a descobrir mais o cinema, o teatro, que eu já fazia até no Brasil também. E de lá comecei a dirigir e de repente virei fotógrafa, diretora, comecei a me transformar e viver vários tipos de arte, que foram coisas que me fascinaram na minha vida e que me fascinam até hoje. Aí, gente, vocês me deram esse fantástico, tempo. Tá fantástico. Muito, não, mas muito isso bom. É muito legal. Eu gosto mesmo desse aspecto realmente de artista, né, de várias áreas, né, uma artista completa, que você escreve, dirige, atua. E eu acho uma coisa que, na verdade, até a gente queria comentar, é que você falasse um pouquinho mais da sua experiência, né? Você teve uma experiência entre 3 países, né? Brasil, Estados Unidos e Itália. Então, conta pra gente como isso moldou, até mesmo sua visão artística. Sua visão também. de mundo, sua visão artística. Quando você produz arte, essa visão de mundo estão diferentes, né? Porque Brasil, Itália e Estados Unidos são países muito diferentes. Então, conta um pouco se isso moldou sua visão de mundo. Conta um pouco sobre esse aspecto desses 3 mundos. Isso é muito interessante, né? Porque eu sou carioca do Rio de Janeiro, que a gente tem aquela raiz mais, assim, de vida, de curtir uma praia, de ser feliz, né? A gente tem essa mentalidade mais solta, assim. Aí eu fui para a Califórnia. Califórnia também tem essa mentalidade mais de viver a vida, mais de emoção, aquela coisa assim, menos... Mas lá eu comecei a debater muito com a organização, né? Porque o americano é muito organizado, muito disciplinado. A gente pensa que... Eles têm aquela coisa que dizem, em Nova York você fica duro, porque nova-iorquino eles são, assim, eles dizem as coisas na lata mesmo, né? Lá na Califórnia, o pessoal já vai mais fazendo um contorno, tentando embelezar o que falar, aquele charme e tal. E aí, na Itália, que eu vim fazer mestrado em cinema aqui, a gente também tem aquela coisa, a mesma divisão, né? Você vai pensar, o norte da Itália é mais duro, é mais disciplinado, que é uma coisa que eu nem sabia, que eu comecei a aprender vivendo aqui. Eles são muito disciplinados aqui no norte, são muito pontuais, são muito sérios. E no sul é aquela coisa mais, aquela estereotipo que a gente tem dos italianos, né? Que tudo vai bem, que tudo... Aquela coisa bem carioca. E aí eu acho que foi isso que eu fui descobrindo um pouco dessa diferença de região, né? Que cada país, eu acho, tem um pouco dessa... um lado mais duro, um lado mais relaxado, e a gente vai tentando se moldar nisso. Eu fiquei muito surpresa aqui de saber, né, de ver isso com a pontualidade, a disciplina que eles têm aqui no norte da Itália, essa coisa meio bem rígida, um pouco como americano, que americanos são bem organizados, né? Isso que eu aprendi na Califórnia, quando eu estudava teatro lá no Beverly Hills Playhouse, por exemplo. A gente não tinha só aula de atuação, mas a gente tinha aula da carreira. Então, a gente tinha o que eles chamam lá de admin, né? Um professor, um aluno como a gente, responsável em organizar. Então, toda semana a gente se encontrava e falava cada um do que estava vivendo e tudo, e a gente se organizava a conseguir trabalho,
a preparar para os testes. Então, tinha toda uma coisa de disciplina de carreira que era muito fascinante, que é uma coisa que eu sinto muita saudade disso nos Estados Unidos, porque me ajudava muito. Ainda mais eu que estou assim, extremamente perfeccionista, meio déficit de atenção, a gente precisa daquela coisa, aquele grupo de suporte que é muito bom, que isso o americano faz maravilhosamente bem. Eu achei isso bem interessante mesmo, porque na verdade o que você descreveu da Itália é que é até algo que a gente percebe, né, porque nós somos brasileiros e alemães, então temos essa vivência, né, dos dois mundos, e de certa forma a divisão norte da Itália e sul da Itália acaba sendo um pouco paralela em alguns aspectos, com o jeito mais brasileiro e o jeito mais alemão, né, que o norte da Itália tem essa influência até mais germânica, até pelos vizinhos, né? E o sul da Itália a gente até fala que é muito legal. Minha madrinha sempre comenta que ela é portuguesa, ela fala, ela já comentou uma vez que em si os italianos têm mais a ver com os brasileiros do que os portugueses. Especialmente do sul. Especialmente como você falou, em si dos italianos do sul. Exatamente. Que é esse jeito mais aberto, mais família grande, improviso, exatamente. Então é interessante isso, eu só quis comentar isso a mais. E isso é uma coisa que a gente vê... A Veneza, aqui foi colonizada pela Áustria, né? Então, assim, teve muita influência, né? Eu acho que talvez seja por isso que aqui, assim, tenha muito dessa disciplina, dessa rigidez, dessa coisa correta. Mas eu acho que na Alemanha mesmo, vocês chegaram a morar na Alemanha? Sim. A gente nasceu e até cresceu em si. A gente realmente vivia na Alemanha até os 10 anos, e o Tess veio aos 14 para morar aqui no Brasil. A gente sempre tinha esse contato, mas em seus primeiros anos realmente a gente viveu na Alemanha. Então a gente tem esse laço forte. Essa diferença entre, sei lá, Hamburgo, Berlim, Munique, vocês veem essas diferenças assim de personalidade? Eu sempre comento que Berlim parece Berlim já é um próprio outro país, de certa forma. Eu acho que Berlim tem uma atmosfera que a Alemanha, toda a Alemanha, tem uma outra energia. A Berlim tem uma energia própria, a forma que o pessoal age, todo o jeito de Berlim é uma coisa bem específica. É uma coisa que eu sempre comento, que se você for só em Berlim, você não teve a experiência da Alemanha. Uma coisa até interessante, porque Berlim é realmente uma cidade maior mesmo, e normalmente as outras cidades, mesmo as cidades grandes da Alemanha, são, se você for comparar, por exemplo, com o Brasil ou com os Estados Unidos, são cidades pequenas, né, em relação. Então, até mesmo o jeito é diferente. E Berlim é realmente a cidade, o local de ponto, né, encontro internacional. Então você tem realmente assim, é muito legal, é bem diferente, é bem interessante observar mesmo que o que a gente fala, Berlim é como se fosse um próprio ecossistema cultural lá no meio da Alemanha. Eu amo a Alemanha, eu já viajei muito pela Alemanha, eu tinha grandes amigos que um morava em Munique, uma morava em Munique, outra em Hamburgo, e eu ia muito, assim, quase todo ano. E eles se divertem muito também, né? São muito sérios, mas sabem fazer uma bela festa, né? Exatamente. Com certeza. Mas é isso. Mas é interessante mesmo essa questão que você falou, né? Dessa dicotomia né, por um lado organizado, né? Como nos Estados Unidos, como você viu, ou como a gente fala na Alemanha também, que é tudo realmente muito rígido, muito organizado. E por outro lado... lado ou brasileiro ou do sul da Itália, que seria algo mais espontâneo, ou até mesmo na Califórnia, né, que você falou que é um jeito mais solto de alguma forma. Eu acho que quando a gente vive assim, a gente tenta pegar um pouquinho assim do melhor dos dois, assim, misturar um pouquinho, porque de certa forma, às vezes, organizar é muito bom, mas às vezes você também conseguir estar aberto para esse improviso também é uma habilidade muito boa também. O equilíbrio perfeito é algo onde você é disciplinado, mas flexível, com imprevistos, então não ser rígido demais com a disciplina, mas também ter essa disciplina para dar tudo certo. Então, exatamente. Achar esse equilíbrio, a gente tenta manter um equilíbrio bom. A gente tenta, né? A gente tenta, exatamente. Mas eu queria comentar um outro aspecto. Quando você se apresentou, eu achei isso muito legal, que você logo já falou que você se enxerga como artista, que isso faz parte, né, do seu ser. Eu queria saber um pouco
em que momento na sua vida você começou a notar que você queria trabalhar com arte, que você queria realmente ir no caminho das artes? Eu acho que eu me descobri atriz no colégio, né? Eu estudava num colégio inglês lá no Rio de Janeiro, que eu ficava praticamente o dia inteiro, chamava St. Patrick's. A gente tinha aula de tudo, de arte, teatro, ginástica olímpica, natação, era cavalo, hipismo, a gente fazia tudo lá. E aí eu me descobri atriz lá, comecei por tablado e tudo. E eu acho que, pensando agora, eu acho que lá, na aula de arte também, eu sempre tive curiosidade de como as coisas foram feitas, criadas, como as coisas começaram, né? Então, vai me convidar para ir num lugar, numa fábrica, de qualquer coisa que seja. Eu, na mesma hora, digo, vou. Eu tenho aquela curiosidade de saber como é que as coisas são feitas, criadas. E eu acho que artista, em mim, como base, eu acho que até grande parte da minha atriz, é essa coisa de expressar, né? De se expressar. Eu acho que todas as artes na minha vida tiveram relacionadas a algum momento da minha vida, né? Eu comecei, por exemplo, a realmente pintar. Eu já fiz 2 amostras de quadros abstratos, né? E eu comecei a pintar uma época quando eu perdi a minha cachorra. Eu tinha uma Golden Retriever chamada Nina, que eu até levei ela para Los Angeles quando eu me mudei para lá. Demorei muito para retornar para a Califórnia, para retomar minha carreira de atriz, por causa dela. Aí um dia eu falei assim, não, eu tenho que ir porque eu tinha um convite lá, e aí fui e ela se deu muito bem lá, mas ela, com 15, 16 anos, ela acabou falecendo e eu entrei numa depressão muito profunda. Eu acho que só conhece quem tem cachorro, né? Só sabe a que é perder um cachorro, quem tem e perde, né? Teu amigo, e a gente era muito colada. E aí eu comecei a pintar desesperadamente. Aí a pintura veio daí, daquela coisa de eu botar essa emoção toda para fora e com todos esses quadros que eu começava a pintar sem parar. Aí eu cheguei a fazer uma amostra, porque me falaram, nossa, Aymará, você tem que exibir. E a fotografia foi sempre, né? Inclusive, estava lembrando que eu fui competir até no Labrife, lá, com um filme que eu tinha feito em curta-metragem, que chamava Te Amo, Shabbat Shalom. E uma amiga minha tinha uma fábrica de vestidos, de jeans, de vestido, camisa, calça, tudo. Aí ela me ofereceu, você não quer pintar um vestido? Eu acabei pintando um vestido de jeans lindo e fui lá para o tapete vermelho. Eu amei como ficou, eu sou meio suspeita, né? Olha que legal. Tem até pintar o vestido e tal, chegou assim nessa paixão, né? Fantástico. Gente, que lindo. Tem 2 coisas em si que a gente vai querer imagino que ele até vai falar a mesma coisa que eu estou pensando também. Primeiramente, a gente sabe muito bem como é o luto quando se perde nossos melhores amigos, né, que são nossos cachorros. Esse ano a gente perdeu lá em fim de janeiro, a gente perdeu um cachorrinho, ele já estava com 11 anos, ele faleceu, a gente sente muita falta, ele era o super, a gente sempre fala, ele tinha um molho, exatamente. Todo mundo era fã dele. Depois a gente manda uma foto, ele é o Jackzinho, ele é muito fofo, muito charmoso, muito carinhoso, e é uma dor muito forte. A gente até, em 2021, na época da pandemia, teve uma semana muito de terror, a gente sempre fala na nossa vida, que foram 4 cachorros de uma vez nossos que morreram um atrás do outro por causa de uma doença, e foi muito triste. Realmente uma coisa, um luto que, como você falou, só quem teve um amiguinho de 4 patas entende. E outro aspecto que a gente achou muito legal e é sobre, né, de pintar para lidar com luto. Exatamente. E a gente teve a maior honra de exibir um curta na mostra competitiva aqui no Cine Portal de Canaveses. Uma jovem aqui de Canaveses fez um curta que falava sobre isso, de 2 irmãos que lidam com o luto da morte da mãe e através da pintura mesmo. Exatamente. E é muito emocionante. E quando você trouxe esse tema, a gente pensou nisso.
Sim, eu queria adicionar uma outra coisa ainda que eu até achei que eu ia adicionar, que é da questão do luto, que a gente sempre fala que a arte é a medicina da alma, então, de certa forma, você fazer arte é você, né, lidar com esses temas, você realmente curar a alma. Então, tanto quanto você faz a arte, quanto você faz a arte para o outro. Exatamente. Então, a arte, eu sempre falo, é uma medicina para a alma, é algo que quando não é o problema está no corpo e sim na alma, é a arte que consegue curar. E ela se comunica com a gente, né? Eu acho muito incrível, assim, uma vez eu fiz um quadro e eu, quando acordei, quando se acordava, a pintura estava seca, ela virava o que ela virava, assim, de certa forma. E uma vez eu acordei, tinha um focinho de um cachorrinho e uma patinha, e quase que eu enlouqueci. Do nada, assim, eu não fazia coisa abstrata. Quando acordei, estava lá. Eu achei muito incrível. E falando de cura, né? Na pandemia, que eu estava presa, eu estava aqui em Veneza terminando meu mestrado em cinema, e eu tenho um terraço aqui, né? E eu fiquei lá presa, porque a gente não podia sair. Aqui na Itália foi o primeiro lugar, assim, bem... Eles proibiram de sair tudo, então eu ficava lá em cima. A única forma de comunicação que eu tinha era a minha câmera. E eu comecei a fotografar as gaivotas, que tem muita gaivota aqui, né? Elas são as rainhas. E aí veio uma outra coisa na minha vida, que foi a exposição de fotografia que eu fiz aqui de gaivota. Eu comecei a ficar apaixonada por fotografar gaivota, porque elas me curaram também na época da pandemia. Né? Parece que eu tinha comunicação com elas, né? Eu tenho gaivota em lugares incríveis aqui em Veneza, cada uma de forma, roubando sanduíche, que elas roubam comida aqui, é muito legal. Não pode sair isso é maravilhoso. comendo nada na rua, que elas vêm assim, você nem sente. Tem que ficar esperto, senão eles vêm e roubam. Que legal. Mas isso é fantástico, e às vezes, né, como a inspiração para a arte, para a nossa cura, né, vem de lugares assim, né, de qualquer lugar, de certa forma, que você nem imagina, até que você realmente descobre e começa a tirar fotos de gaivotas, né? Então, isso é muito especial. Com certeza. E... Bom, isso é muito legal. Eu gostaria de falar um pouquinho, você também é apresentadora. Conta pra gente um pouco sobre o seu programa também, pra gente... Pois a gente vai falando de outra façanha da Aymara Lima, né? Exato. Nunca na minha vida... Na verdade, eu fiz um piloto lá em Los Angeles, uma época, quando eu já era atriz lá, que chamava Hollywood Express. E... Foi até muito interessante, porque esse artista que fez a capa da Playboy, da Madonna, ele fez um desenho da minha foto, porque ele que fez as animações desse programa, né, desse piloto. E era sobre apresentar o lifestyle lá de Hollywood, das celebridades e tudo. E a gente fez piloto, mas esse projeto nunca foi para frente. E aí eu voltei, fiz outras coisas e tudo. E, de repente, na pandemia, o VRT Channel, o canal da Drica Lopes, aí de São Paulo, ela falou: Aymara, eu estou abrindo um canal, queria que você fizesse um programa sobre turismo, porque você está em Veneza. Aí eu falei: ai, Drica, pode ser, não sei o quê, a gente até criou a Aymara Mundo Afora. Mas aí eu já tinha algumas coisas que eu tinha feito em Los Angeles, eu falei: não dá para fazer uma coisa de cinema, tudo de entrevista? Aí ela falou: vamos. Aí surgiu o Cinearte Variety. E interessante porque o Variety vem justo dessa minha paixão por tudo, né? Por tanta coisa, dessa minha curiosidade em tantas façanhas, inclusive aqui em Veneza, que tem tanta coisa aqui, né? A Bienal de Veneza, por exemplo, eu não sei se muita gente sabe, mas a Fundação La Biennale, que é uma fundação, e eles que são responsáveis. Eles têm a Bienal de Cinema, Bienal de Arte, Bienal de Arquitetura, de Música, Teatro e Dança, e ainda arquivos históricos. Edições que tem praticamente todos os anos, só a Bienal de Arte e Arquitetura que elas revezam, não são bienais mesmo, um ano é arquitetura, outro ano é arte. E assim, são edições que a Bienal de Arte agora está na edição 61 agora.
São coisas que estão há muitos anos, né? A Bienal de Cinema são 80 anos. Então, Veneza é muito rico nessas coisas todas, nesses eventos culturais. Eu digo que é o polo mundial da cultura, é Veneza, porque os eventos acontecem aqui. Eu diria, assim, agora está começando a Bienal de Arte, né, por exemplo. Sim. E aí eu comecei a fazer essas entrevistas que começaram no Festival de Cinema de Veneza, e foi muito fascinante, porque eu comecei assim, sem saber ainda como fazer, aí levei a câmera, alguém foi me ajudar, e aí fui descobrindo isso. O Cinearte Variety agora está entrando na 6ª edição, então eu diria agora que não é mais um bebê, né? Mas ele continua ali. Eu fiz entrevistas incríveis, porque eu falo italiano também, eu consigo fazer entrevista em italiano, inglês e português. Às vezes rola lá um espanhol, um portunhol, assim. Mas, o famoso portunhol. Se bem que agora eu entrei no drama, porque como eu falo italiano, o meu portunhol já não funciona mais. Eu entendo... Acaba misturando mais. Mas eles não entendem, porque em vez de tentar falar o espanhol, vem o italianol, sei lá, o italiano. Aí é muito engraçado, mas o Cinearte Variety, ele tem entrevistas maravilhosas com grandes diretores, atores, pessoal de cinema, pessoal de arte, até a gente chegou a cobrir também o Salão Náutico, que tem aqui crescido muito, arte, né? Arquitetura. Então, Cinearte Variety, agora, o ano passado eu estive no Brasil, e esse ano também um pouco, agora fiz algumas entrevistas de verão. A gente está vindo com algumas entrevistas também com os fotógrafos aí muito importantes, o Joaquim Nabuco. Tem muita coisa legal assim nessa edição nova agora. Eu acho incrível. Parabéns mesmo. Exatamente. E o título combina perfeitamente, né? Cinema, arte e variedade, que é exatamente o que você representa. E, na verdade, vou até usar até esse gancho, né? Que você já falou das suas várias facetas, tudo que você já viveu, né? Que cada experiência acaba contribuindo. E agora que a gente olhou assim um pouquinho para frente, né? No caso, passando pelo tempo, vamos olhar para trás. No espelho mágico do tempo. Agora imagina que você está olhando para um espelho mágico e nesse espelho você vê uma versão mais jovem sua. Você pode escolher qual idade, né, em qual ponto do tempo você decide voltar e qual mensagem você deixa para essa Aymara mais jovem. Vou deixar aqui você em evidência. Ai, gente, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma coisa que eu acho que eu nem sei se eu deveria falar. Uma coisa talvez meio polêmica que eu nunca falei assim, ao vivo, mas é o que vem na minha cabeça. Então, se eu tivesse que dar um conselho para a Aymara mais jovem, porque a Aymara sempre foi muito apaixonada, né? Ela sempre acreditou muito, sonhou e tudo. E eu nunca pensei nas coisas assim, eu tenho pavor de contrato, e eu fui sempre muito emotiva, né? E assim, muito... Então, eu diria, para a Aymara mais jovem, não faça nada sem fazer contrato antes. Ponto. Porque quando as pessoas têm paixão, é tudo lindo, é tudo ótimo, todo mundo se une. Aí agora, administrar o sucesso é uma coisa muito difícil, eu acho, sabe? Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não falei antes, eu editei um livro chamado Mentes Inquietas, que era quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava assim, eu me descobri DDA, né? Naquela época a gente falava de DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção, agora é TDAH. E aí eu fui numa médica e acabei editando o livro que ela tinha escrito, eu não sabia nada de edição, o livro virou um mega best-seller no Brasil, e a gente estava na lista dos mais vendidos e tudo. Como ela era minha médica, eu nunca fiz contrato. Então, isso me causou vários problemas depois, e aí é isso. Mas eu diria assim, acho que a gente sempre tem que fazer contrato em tudo, e a gente tem que escutar o nosso coração, porque eu acho que é ele que manda, que guia a gente, né? E não ficar escutando muito os outros, porque
Os outros falam o que querem, né? A gente sabe o nosso potencial, a gente sabe o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que sempre acreditar e valorizar o nosso trabalho e seguir a nossa intuição sempre, que ela nunca falha. Mas faça contrato sempre antes com isso. Olha, foi uma mensagem muito especial, muito diferente também, e essencial, porque essa questão, a paixão é essencial, mas o mundo lá fora você tem que se proteger. É melhor se proteger do que depois ter que resolver perrengue por não ter essa proteção jurídica. Não, e também às vezes e às vezes é uma confusão, até mesmo por questão de por amizade, confia ou familiar, né? Mas isso acaba dando mais problema. Sempre é melhor estar tudo regulado, que aí não tem dúvida, né? Aí no caso acaba facilitando a vida. É realmente uma ótima dica. Muito valiosa para as pessoas jovens. Você é a primeira pessoa que fala isso. Exatamente, é muito bom, uma mensagem muito valiosa. Se alguém inventar, não, isso não, menos, mas não precisa. É melhor. Já fica com uma pulga atrás da orelha se tiver muita conversa assim também. Ok. Mas é muito bom, gostei. Obrigada. Ok, sim. Então vamos direto para o próximo quadro, que é Pergunte aos Privates. Agora o jogo vira e você pode fazer a pergunta para a gente. Então, você que já é experiente em fazer perguntas. Cineasta Variety. Vamos lá, gente. Exato. A pergunta, você sabe que eu me encantei com vocês a primeira vez que eu conheci vocês lá em Cannes, né? E a gente não teve muito tempo de conversar. Então, aí vamos lá, minha pergunta. Como é que vocês começaram, como é que vocês descobriram essa paixão de vocês aí? Porque eu vejo tanta força, tanta inspiração. E também como é que vocês trabalham juntos? Olha, primeira pergunta, tudo começou por uma figura feminina muito forte, que é a nossa mãe, que também é a nossa produtora, né, que você conheceu. É linda. E tudo começou porque ela já trazia essa paixão desde pequeno de assistir filmes com outro olhar. A gente sempre assistia não só por assistir, deixar passar, e sentia esse valor, esse carinho de assistir, e não só assistir o filme todo, mas também ter essa paixão de cenas específicas. Depois da escola, o Tade estudava até mais tarde, eu estudava pela manhã, quando a gente estava na Alemanha. E nesse tempo de espera, minha mãe sempre gostava de assistir dizer, vamos assistir uma cena específica? E a gente sempre pegava uma cena, alguma cena específica para assistir. Isso foi o início de eu começar a assistir filmes não só por entretenimento, e sim de assistir e dar valor a cada segundo, a cada cena, que cada cena é pensada. Então, começou tudo com essa paixão da nossa mãe, e que está continuando agora produzindo junto com a gente. Exatamente, que também é roteirista com a gente, também já foi atriz, é a nossa produtora. Essa coisa de trabalhar junto, o Thales, acho que é perfeito para comentar isso. Não, eu queria só adicionar também duas influências também que foram muito importantes, que foi um amigo meu da escola, né, que comprou uma câmera e começou realmente a filmar, e aí convidou, aí no início a gente se uniu, foi aquele primeiro momento que a gente viu, pelo menos eu 8 aninhos, bem pequenininho, eu vi que você não precisava só assistir filmes, que essa paixão podia ir além, que você poderia ser também um dos contadores de história através do audiovisual, ser uma forma ativa. Então esse foi o primeiro momento que eu pensei assim. Exatamente, isso foi um dos pontapés até da gente experimentar e fazer, experimentar o gênero de realmente brincar com filmagem e de realmente produzir. E aí depois, inclusive, né, que foi o nosso chefe do júri aqui da nossa primeira mostra internacional Cine Portal de Canavieiras, que é o Alex Saporetti, que foi um professor, né, e ele fez parte. Tipo um curso, umas oficinas, que chamava Videocultura. Ele fez essas aulas na escola pública que eu estudava. Ele fazia essas aulas de fotografia, audiovisual, onde eu até fiz nesse vídeo que eu fiz o meu primeiro curta, que é a história de um cadeirante, 5 minutinhos, que até foi premiado aqui na região, então foi onde tudo começou, foi com Alex Saporetti. O legal disso é um detalhe que isso já entra até na questão de como a gente trabalha junto, que nesse início, né, eu estava estudando na Alemanha, eu sou formado em nanotecnologia, não tem nada a ver com artes. Mas, eu me formei em administração de empresas.
Exatamente, viu? Só no fim a arte acaba chamando e achando um outro caminho de alguma forma. Mas aí eu estava estudando, eu estava na Alemanha, e o Ike me enviava o material e eu fazia trilha sonora. E aí, né, tem 2 curtas que a gente fez dessa forma. E é isso, hoje em dia agora a gente está aqui com a nossa empresa, a gente realmente está produzindo junto, mas o trabalho, a harmonia, eu acho que vem muito dessa questão de que a gente, né, por ter a vivência, né, como irmão, e também ter, né, valores parecidos, que a gente se entende bem, mas por outro lado cada um é uma própria pessoa, então acaba trazendo um outro olhar. Então acho que isso é algo que traz um benefício muito grande pro jeito de como a gente faz a nossa arte. Acho que é isso. Vocês dirigem juntos ou um dirige, outro produz mais? Não, a gente é junto e eu também faço a direção de fotografia, então a gente tem essa dupla. Taz, como também atua bastante, ele então quando a gente divide isso de que o Taz tem essa ênfase mais forte de ajudar os a gente faz um pouquinho de preparação de elenco também e acaba tomando mais essa frente. Mas a gente faz junto, para ter essa visão unida de irmãos. Isso. Que máximo, gente. Parabéns. Obrigado. A gente fica muito E como feliz, você falou, a gente nem teve muita chance de conversar ainda, mas eu acho que a gente ainda vai ter mais chances e vai conversar mais. A gente, né, esse aqui, o bate-papo já foi muito legal. Dá vontade de realmente ficar conversando mais e mais e mais. Quem sabe no futuro a gente até não tem você aqui com uma nova edição, né? Pois é, eu estou finalizando um filme que fala sobre a violência contra a mulher, a violência verbal, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Sim. E isso eu posso falar. Fantástico. Quando tiver, a gente faz e já anuncia. Especial para falar sobre isso. Conversar, porque eu acho que é um assunto muito importante, né? Com certeza. Muito relevante. Sim. Fantástico. Então, com certeza, a gente tem você aqui de volta para falar do filme. E é isso. Olha, antes da gente partir aqui para as considerações finais, a gente vai pedir que você convide alguém, ou pode ser mais de uma pessoa, para vir falar aqui com a gente no bate-papo Descobrindo Personalidade com os Black Brothers. Vamos lá. Então, primeiro eu vou recomendar uma dupla e uma outra pessoa. São pessoas que eu admiro muito. Primeiro são os meninos do Nits Lab, que é uma empresa em São Paulo. Eles fazem finalização de filmes maravilhosos, eles são incríveis, que é o Rodrigo Bodstein e o Rafael Lopes. Eu super recomendo vocês falarem com eles, porque eles são incríveis. E fazem trabalhos maravilhosos. E também eles acompanham toda a parte da produção, eles vão saber falar melhor. Eu acho que eles são fundamentais assim, para vários projetos aí, e uns que eu estou terminando aqui me ajudaram muito. E outra pessoa que eu super recomendo, que é a Meire Fernandes, Com certeza. Que é a chefe lá do Labrif Los Angeles, Labrif Orlando agora, né? Eu acho que ela é uma grande defensora do cinema brasileiro e eu acho que vocês deveriam conseguir falar com ela. Fantástico, sim. Falar com ela. É isso. E olha só, indicações de muito peso. A Meire, inclusive, olha só, Meire, caso você esteja assistindo isso agora, mas é isso, que legal. Exatamente. É isso, a gente fica realmente muito feliz, Aimara, de ter conseguido falar aqui contigo. Na verdade, desde que a gente te encontrou, né, você e a Meire lá em Cannes, a gente ficou assim, a gente tem que falar com ela no Descobrindo Personalidades, e aí que bom, que legal que deu certo agora. E é isso, a gente realmente agradece muito a sua participação e abre aqui um espaço para você deixar considerações finais, falar o que você quiser. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer vocês. Foi difícil de conseguir achar uma horinha, mas a gente conseguiu, né? Eu estava com muita vontade de conversar com vocês e estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu. E parabenizar a mãe de vocês aí, por todo o trabalho que ela tem feito com vocês, esse trabalho lindo que vocês fazem. Queria, sei lá, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente e dizer que nunca desistam dos seus sonhos. Eu acho que a gente tem que continuar forte, né, nas coisas que a gente acredita, sempre com muito cuidado com o próximo, com muito amor.
né, sem passar por cima de ninguém, que tem espaço para todo mundo e um ajudando o outro, né? Cinema e arte em geral, normalmente, às vezes tem momentos muito solitários, mas são trabalhos que normalmente são feitos em grupo, e eu acho que o grupo, né, o coletivo, eu acho que é muito importante. Então, desejo muita arte, muito cinema, muito amor para todo mundo que está assistindo a gente. Muita paz, né? Porque o mundo está precisando de paz. Sim, precisa mesmo. Mas é isso, a gente deixou aqui as redes sociais, né, embaixo durante o vídeo, então sigam a Aymara lá. E muita paz para todo mundo, né? Amor e arte para todo mundo, e nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.